Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Que bom estarmos em mais uma meditação da palavra, dia 29 de junho. E a palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande bonança. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Há poucos dias nós ouvimos esse evangelho e estamos ouvindo ele de novo, e eu quero meditar ele com você mais uma vez. Os evangelhos nunca se esgotam, não é verdade? Nunca se esgotam. Eu queria que você entendesse que na barca estava Jesus. Então o que acontece? Se Jesus está na tua barca, a pergunta é: por que você está com medo? Por isso que Jesus pergunta: por que tanto medo? Homens fracos na fé. Cadê a confiança que eu estou aqui? Olha, eu vou usar os evangelhos desses dias para dizer o que está acontecendo aqui. Esses dias nós vimos um evangelho aonde a pessoa acreditou. Olha, lá em casa, oficial romano, lá em casa eu tenho um homem, um empregado meu que está paralítico. Eu tenho um empregado meu que está paralítico, Senhor, cura-o. Só que imediatamente ele diz para Jesus: não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Porque basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. Você não precisa ir lá. Basta que você diga uma palavra, porque eu digo para os meus empregados: vem e eles vêm. Eu digo: vão e eles vão. Então se você disser uma palavra, meu servo vai ficar curado. E aí Jesus fala: eu nunca vi uma fé tão grande. E veja, ele não era nem... Ele era oficial romano, minha gente. Não eram os discípulos, não era o grupo dos seguidores, não. É como se fosse alguém que não fosse da igreja. E ele acreditou que uma palavra de Deus podia resolver tudo. Depois nós vemos no evangelho esses dias uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Ela acreditou que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. E ela foi. Depois nós vemos Jairo. Esses dias também nós ouvimos Jairo. Sua menininha de 12 anos, sua filhinha de 12 anos, nas últimas. Jairo vai atrás de Jesus, acreditando: eu sei que se o Senhor for lá em casa, ela vai se sarar, ela vai viver. E de repente, no meio do caminho, Jairo recebe a notícia: sua filha morreu. E mesmo assim Jesus vai lá, ressuscita a menina ressuscita, 12 anos de idade. E Jesus diz para aquele povo: não tenham medo, basta ter fé. E mais uma vez Jesus está falando a mesma coisa. Veja, gente, que o medo atrapalha a fé.
O que mais atrapalha a gente ter fé é o medo. O que mais atrapalha você ter fé é o medo. Em todos os evangelhos, Jesus geralmente traz isso. Por que você estava com medo? Não tendes medo. Nesse evangelho que eu acabei de narrar, não tenhas medo, basta ter fé. Ou seja, a mesma coisa Jesus está falando aqui. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O medo paralisa a sua fé. Mas Frei, como é que eu não vou ter medo? Diante de um desemprego, diante de uma doença, diante de tanto problema que eu tenho na vida, diante de tanta tempestade, como é que eu não vou ter medo? Ora, tendo fé. Mas como assim? O que é ter fé? Ter fé é acreditar que Ele está na tua barca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou a gente começa a acreditar nas palavras de Deus, ou a gente vai ter medo. Por que a gente tem medo? Porque a gente não tem fé. Ter fé na sua palavra. Ter fé que Ele está com a gente. E se Ele está comigo, qual é o mal que vai lhe acontecer? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo com bastão e com cajado. O Senhor me conduz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou nós acreditamos nessas palavras, ou nós acreditamos, tudo posso naquele que me fortalece. Ou nós acreditamos, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É promessa de Deus. Nós precisamos acreditar nós precisamos voltar a acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar em sua palavra. Então por que nos desesperamos? Porque temos medo. E por que temos medo? Porque já estamos fracos na fé. Então talvez você esteja vivendo uma grande tempestade e eu não nego isso. Eu só estou querendo que você entenda que Jesus está no teu barco. Se Deus está com você, quem é contra você? Eu só estou querendo que você entenda que você precisa tirar esse medo e que você precisa ter fé. E o medo está enfraquecendo a sua fé. Na hora da tempestade, o que mais você precisa na vida não é dinheiro, é fé. Não é saúde, é fé. Creia, Deus está no teu barco. Deus te abençoe. Creia sempre nessa verdade. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.